Vamos lá, retornando ao nosso festival, nosso primeiro festival. Retornando ao nosso primeiro festival, Tu Tá Lendo o Quê? Novamente, a gente precisa falar sobre o festival, a importância dele, é um festival que a gente sempre pensa em incentivar a leitura, mas de uma maneira mais acessível, de uma maneira que as pessoas possam ler e não só necessariamente ler literatura, né? Não somente a literatura, mas outros tipos de formatos que eles possam ler, crônicas, poemas, enfim, artigos no geral. O Tudo Além do Que é um projeto que foi fomentado através do concurso cultural, o prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, aqui da cidade de Santos, através da lei Aldir Blanc, uma lei importante que pôde dar o suporte para diversos artistas, espaços culturais e projetos no Brasil inteiro. Uma coisa que eu não tinha falado no início, nessa primeira parte de, de transmissão, foi que a Frente Ampla de Cultura da Baixada Santista teve um papel importantíssimo para que pudesse trazer, pudesse esclarecer para todos os artistas, não só para os artistas, mas fazer essa ponte junto com o poder público de cada município da Baixada Santista, como esses recursos que vieram do governo federal poderiam ser distribuídos de uma maneira mais democrática para as cidades, né? Então, diversos projetos estão aí foram contemplados, estão em fase de execução aqui em Santos, São Vicente, para Grande Cubatão, enfim, no estado inteiro também, né? Através do PROAC Expresso Lab também aconteceu fomentos de projetos. Então, são iniciativas importantíssimas. A gente espera que não seja somente uma iniciativa que venha por conta do nosso período, nosso infeliz período pandêmico, mas que seja talvez uma porta mais estável de políticas públicas, de apoio a pequenos projetos, né? Contribuição para que artistas independentes, para que espaços culturais, enfim, possam ascender através desses pequenos apoios. E o Tudo Além do Que é um projeto que nasceu por conta desse apoio a partir da lei Aldir Blanc. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Júlio Tumbiaré, né? Ele vai participar através da oficina e a gente vai trocar uma ideia. E aí a gente aproveita para que vocês façam comentários também, façam perguntas sobre qualquer dúvida que vocês tenham, façam marcações, né? Compartilhe também nas suas redes sociais, tanto no Facebook, mas pode printar também e compartilhar no Instagram. E façam comentários, marquem pessoas, tragam mais pessoas para cá, vamos somar, vamos fazer o projeto cada vez mais forte, tá bom? Então, vou chamar aqui meu amigo Júlio. Fala, Júlio, como você tá? Pô, mano, Marcos, obrigado pelo convite aí, esse projeto maravilhoso, Tu Tá Lendo o Quê? Parabenizar o amigo Felipe Seguro e a coprodução aí do Selo Criativo pela iniciativa. Vi que tem uma galera muito boa aí, que já veio antes e que tá vindo depois aí, inclusive um beijo carinhoso aí a todas essas pessoas que estão fazendo desse festival um festival já importante e já histórico, né, porque a gente tem que pensar a poesia, a gente tem que pensar a forma como a literatura ela atravessa as nossas realidades, pensando essas várias perspectivas que cada um desses poetas e poetisas trazem no âmbito da sociabilidade, né? Então, é muito bacana ver que esses convidados e convidadas aí de peso já estão fazendo parte dessa iniciativa. Me sinto honrado, desafiado e em algum momento até meio que constrangido, porque eu sou aquele poeta inconstante, né? Mas que tem aí a sua relevância e agradeço a lembrança de vocês. Então, com muito carinho que eu estou chegando aqui, pedindo licença aos meus mais velhos aí, Motumbá, a todas e todos aí que me antecederam nessa luta, que para mim é uma missão, né? Já vou falar daqui a pouco dos versos aí e urbanos, e dizer que estou à disposição aí para a gente pensar uma oficina colaborativa, coletiva, popular, comunitária, afrocentrada, em alguns aspectos e brasileira em outros, né? Então é isso aí. Agradecer o convite nessas considerações iniciais aí.
Perfeito, Júlia. A gente reforça o agradecimento também em relação à sua participação. A gente novamente reforça o agradecimento para a Fernanda e também para o Elton, que estiveram aqui na nossa primeira parte. E eu queria fazer uma pergunta para você, Júlio. Quando você percebeu que a criação de poemas surgiu na sua vida? Qual é a primeira referência que vem na sua vida quando você fala assim, putz, eu comecei a escrever a partir desse momento? Cara, eu vou falar para você que foram duas questões, né? Primeiro, a gente cresce imerso na cultura africana e afro-brasileira, né? Então, o que me chamou a atenção no primeiro momento foram os tambores do candomblé e da umbanda, espaços que eu frequentava com a minha finada mãe e com todos os colegas e parentes que me levavam, né? E me chamava a atenção a forma como os cânticos, como os pontos traziam aquela realidade que as pessoas viviam na periferia, né? Não só no terreiro, né? A gente não louvava só o orixá em si, a gente falava do nosso dia a dia, isso era muito legal e me chamava a atenção. E aí depois veio a escola de samba, Império do Samba, aqui de Santos, depois a X9, e aí na sequência a capoeira, e aí na capoeira, no samba, e finalmente no rap, que a cabeça bugou, né? Porque eu falei, meu, todas essas coisas são coisas que eu vivo e as pessoas fazem de uma forma artística isso tudo fazer sentido na minha vida, né? Então, no momento que eu comecei a concatenar tudo aquilo que fazia sentido ou não, eu falava, meu, peraí, aí eu escutava um rap, caramba, é isso aqui. Escutava um samba, pô, isso aqui também. E aí eu entendi que em todos esses lugares eles falavam que isso era poesia. E aí, já que o projeto é Tu Tá Lendo o Quê? Esses camaradas aqui, e aí um beijo especial, carinhoso, afetuoso, a Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, esses camaradas aqui, essas camaradas aqui, todo mundo que escreveu neles ao longo desses 43 anos já, né, desde 78, fizeram da Liga, né? Quando eu falo que fizeram da Liga é porque de todos os lugares que vieram cadernos negros, de todos os poetas e poetisas, eles falaram, meu... Aí eu falei, não, com esse formato aqui que eu quero seguir adiante, né? Cantei funk, cantei rap, sou de escola de samba, sou de candomblé, sou de umbanda, sou de vários lugares da cultura africana e afro-brasileira, mas é a partir da poesia que eu percebi, e aí já nos anos 90 que eu precisava escrever, desabafar e botar para fora tudo aquilo que me afligia, né? Então, enquanto militante do movimento negro, que eu me reconheço, que eu me intitulo, eu encontrei na poesia uma forma daquilo que eu chamo de desabafo lírico, né? Estou vendo aqui a amiga Rochelle, né? E agora a professora Márcia também, duas irmãs, duas queridas, duas das pessoas, inclusive, o Marcão, que me convenceram a escrever um livro, porque eu sempre fui aquele poeta periférico que fica, esse negócio de livro, eu não quero, né? Eu não quero isso. E aí são duas das pessoas que têm relevância nisso aqui, ó. Meu primeiro e único livro até o momento, a Biaie, Versos Urbanos, né? Que é um projeto. E essas duas pessoas que estão aí, que eu sigo e me seguem, né? Me fortalecem muito, que eu comecei a ter coragem para colocar para fora. E aí, em 2007, eu comecei no Orkut ainda, a escrever algumas coisas e migrei para o Facebook. E hoje está lá, Versos Urbanos, fanpage, perfil, escrevendo todo dia, desabafando um pouquinho mais. Então, na luta contra o racismo, né, que eu basilo toda a minha praxis, né, poética, e foi através dessas matrizes todas que eu coloquei aí, né, samba, rap, candomblé, umbanda, que eu reconheço fontes das quais eu organizo a minha poesia enquanto ferramenta de luta e de resistência negra, né? Então, é um pouco isso. Eu queria que você me falasse sobre a palavra Irohin, peço desculpas. Iroim. Irohin, qual é a origem dela? A oficina Iroim, né, é uma oficina que, na verdade, como o projeto urbano ele é feito de várias matrizes, né,
A palavra heroína, na verdade, eu trago até de uma matriz política que eu implementei há muito tempo na minha vida. Queria aqui agradecer o Edson Cardoso. Era um jornal que tinha em Brasília, e que o Edson Cardoso fazia um trampo muito forte de disseminação da luta antirracista Brasil afora, né? E aí o que o Edson Cardoso fazia? Ele falava, ó, tem esse jornal aqui que é o Iroim, né, que em Yorubá quer dizer notícia, que ele veicula todas as informações, né, que é interessante, que eu entendo serem interessantes para a gente, sei lá, né, veicular um pouco desse nosso desabafo lírico para que as pessoas tenham essa informação nos lugares onde elas estão, né? Então, Iroim vem do jornal político do movimento negro de mesmo nome, né? Mas que é uma referência iorubana, né? Que é uma língua africana, que trabalha também muitas das matrizes africanas que a gente trabalha no Brasil, aqui que a gente segue no Brasil. Então, foi organizado nesse jornal, que é o Iroim, do Edson Cardoso, né, de um projeto lá de Brasília, que ganhou o Brasil, e que aí, já que a proposta dos versos urbanos é trazer essa referência africana para o Brasil, né, para mostrar que a identidade brasileira ela precisa reconhecer e respeitar as matrizes africanas e indígenas na sua formação, é que em vários momentos da minha poesia eu trago essas palavras africanas, né, para que as pessoas conheçam e reproduzam no seu cotidiano, e podem ser normalizadas também, né? A gente não pode pensar só a matriz europeia como matriz formadora da nossa consciência política, identitária. A gente tem essa matriz africana e essa matriz indígena, que são muito fortes na nossa vivência, mas muito invisibilizadas culturalmente falando, né? Então, Iroim vem daí. Entendido. E eu queria saber também como funciona o seu processo criativo. Em que momento você senta para você começar a criar os seus versos? Se você costuma ouvir referências tanto da música quanto de outros versadores? Se você Bacana. lê outros livros? Como que funciona esse processo criativo para você poder compor uma poesia? Bom, os versos urbanos, ele, na verdade, foi uma forma um pouco mais formal de dar vazão a tudo aquilo que está dentro da minha cabeça, né? Mas todas as fontes poéticas que eu vou referenciar aqui são pessoas que eu li e leio, né? Então, já que eu pedi aqui a bênção aos meus mais velhos, né? Dentro da luta antirracista, duas poetisas negras que eu referencio o tempo todo. Uma eu já falei que é Esmeralda Ribeiro e a outra é Alzira Rufino, né? E aí eu queria pedir licença, né? Mais uma vez para falar um pouquinho de Alzira Rufino, porque como eu sou de Santos, Casa de Cultura da Mulher Negra é uma referência nossa, e sou negra, ponto final. Devolve minha identidade, rasgo minha certidão. Sou negra, sem reticências, sem vírgulas, sem ausências. Sou negra, balacobaco. Sou negra, noite, cansaço. Sou negra, ponto final. Nessa poesia, que eu nem pedi licença aí já para recitar, Alzira Rufino é a nossa referência mais forte somente de literatura negra, de feminismo negro, de feminista negra, de negra mulher, mas até de convivência e de vivência aqui no dia a dia santista, né? Então, esse poema ele traz muito daquilo que eu estou procurando enquanto versos urbanos, né? Me devolver uma identidade que foi tirada, e aí quando ela fala rasgo a minha certidão e falo que sou negro na plenitude, é porque de variadas formas eu vou em África procurar tudo aquilo que me foi tirado, que me foi negado, que me foi invisibilizado, e que em alguns momentos eu posso ser balacobaco, né? O bicho pega mesmo, e em outros momentos eu estou ali cansado daquele dia a dia que para o preto é bem mais difícil, né? Então a Alzira Rufino ela segue nos ensinando muito, né? E da mesma maneira, Esmeralda Ribeiro, né? Enquanto Cadernos Negros, né? Eu queria aqui só fazer uma referência muito forte a Esmeralda Ribeiro, porque essa mulher ela faz um trabalho político para além da literatura muito forte, que é garantir que todos os anos, ao lado de Márcio Barbosa e de todo o time, né? E aí tem Cuti, né? Jamu Minca, tem toda uma galera aí que, né, pelo amor de Deus, eu sou fã
e que eu leio toda hora para reoxigenar a minha luta, né? Então, toda vez que eu falo dessas pessoas, né, tá aqui mais uma reflexão minha, né, sobre literatura, o livro do Quilomboje, que é o trabalho da Esmeralda Ribeiro e do Márcio Barbosa, né, que assim como Versos Urbanos, o pessoal fala Júlio Tumbiaré, Quilomboje, Cadernos Negros, Márcio Barbosa e Esmeralda Ribeiro. E aí eu queria citar aqui o Jamon Minca, né, num poema dele, que ele fala: um exército de palavras se faz necessário para o nosso querer, e que façamos guerrilhas contra essa calmaria geral. Há que pintarmos um novo quadro de momentos que foram eternidades em nossa pele. Olha o que esse cara está trazendo para a gente. Ele está falando que é uma guerra, né, contra essa calmaria geral, que é a forma como o racismo foi silenciado no Brasil, né, como ele foi naturalizado, como ele foi enviesado no Brasil, né, e que a gente precisa pintar um novo quadro. Então, assim como a Alzira Rufino, queria dar um alô aqui a Priscila Fernando, um beijo carinhoso e afetuoso também, professora aqui da Unifesp, da Baixada Santista, porque quando a gente está falando dessas pessoas que pedagogicamente nos ensinam a lutar, né, eles trazem para a gente reflexões as mais diversas, para que a gente renasça dentro daquilo que a gente entende que nos foi colocado, né? Então, eu sou o Júlio Evangelista Santo Júnior, né, de nascença, agradeço aqui a ancestralidade, minha mãe, Yolanda Felipe Santos, e meu pai, Júlio Evangelista dos Santos, né, já falecidos, mas, ao mesmo tempo, eu preciso repensar essa existência do Júlio aqui, e aí fui buscar no candomblé, na minha ancestralidade, um nome para a luta, né, e não é aquele nome religioso da feitura, mas um nome político, e aí Exu e Xangô falaram, não, é Júlio Tumbiaré, né, Tumbiaré, renascido da justiça, e Yorubá também, né, e aí eu queria trazer uma referência, será que eu achei? Uma referência do meu livro aqui, para a gente continuar essa prosa em forma de oficina, oficina em forma de prosa, né? Por quê? Perfeito. Porque, né, essas poesias, elas trazem um pouco do que eu queria passar aqui, quando eu recebi o convite, né? É que essa poesia negra, essa poesia africana e afro-brasileira, ela busca romper com o status quo de normalidade, que a branquitude, né, esse lugar de pensar europeu que forma o Brasil, diz que, não, tá tudo bem, o negro tem o seu lugar, o branco dele, tudo bem. Não, a miscigenação forçada, esse legado cultural que a escravidão nos deixou, precisa de sinais, novos signos, novos significantes e novos significados, né? Então, eu tenho uma poesia aqui nesse meu primeiro livro, né, que tem até uma imagem aqui da nossa amiga Cláudia Crindes, que fez essa capa maravilhosa, que é Menino Griot, né, que todo menino negro é um griot, porque já nasce carregando 2 continentes nas costas. E como griot menino, que ainda não sabe dançar, movimenta saberes pelo simples fato de andar. Então, assim, nós pretos, né, muitas vezes estamos longe da academia, estamos longe dos espaços de saberes ocidental, e nos é remetido um lugar de ignorância, um lugar de não saber, um não lugar, que a gente precisa repensar. Então, assim, existem inúmeros saberes nessa caminhada ancestral de um negro menino, que pode já ser considerado um griot, né, um mais velho, que detém a sabedoria, a oralidade, para que a gente possa pensar um novo Brasil. Ouso dizer, inclusive, que o nosso país é um país que ainda não se encontrou, porque nós somos um país, mas não somos uma nação, porque a gente relega, a gente ignora, a gente invisibiliza essas contribuições africanas e afro-brasileiras, né? A gente tem que pensar que esse Brasil, ele é plural, a gente tem que pensar que esse Brasil ignora algumas matizes africanas que são tão importantes para a nossa culturalidade que a gente poderia ressignificá-las, né? Então, essa hipersexualização do corpo negro, essa forma como exótica, como enxergam o negro africano, o negro brasileiro, o negro centro-americano, que hoje está aqui no Brasil, né? Por exemplo, o negro haitiano,
e como é que a gente quer esse país que a gente vive, né? Quais são as referências políticas, como são as referências, agradecer aí a Fernanda pelo comentário também, como são essas referências, e como é que a gente traduz isso, né? Eu fiz uma oficina aí no Arte no Dia, que é quando eu lancei o livro, em 2018, falando com crianças, né? Aliás, é uma das fotos que eu mais gosto de colocar lá no meu perfil, né? O professor Andréia, que vem depois de mim, me dando boa tarde, é uma das minhas irmãs, viu? Uma das irmãs que a luta me deu. Aliás, eu falo delas o tempo todo, mesmo com esse distanciamento, né? Mas Andréia e Isabel são duas maravilhosas irmãs que eu, assim, carrego para sempre. Até me emociono de falar delas, porque me ensinaram muito e me ajudaram muito no momento que eu precisava, assim, entender de que lugar que eu precisava entender a militância e fazer a militância, e as reflexões ali na Rubens César, ali em São Vicente, foram fundamentais, né? Então, Isabel e Andréia, e eu vi que a Andréia veio logo depois de mim, né? Então, Andréia, te amo de paixão, Isabel também, toda essa família negra maravilhosa que faz parte da minha família também. Então, essas poesias, elas vão me ensinando, sabe, Marcos, a poder levar para outras pessoas também esse questionamento, né? Então, não é um questionamento que passa pelo fato de simplesmente apontar um dedo e falar que está errado, né? De também olhar para dentro e ver como é que a gente pode reorganizar isso dentro da gente, né? Subjetivamente falando. Eu gostaria de pensar a poesia como um canal de denúncia, mas também como uma forma pedagógica de ensinar novas potencialidades, negras e não negras, para o Brasil, não somente negras, né? Então, eu posso pensar poemas de pessoas não negras, desde que eles sejam respeitosos com a comunidade negra. Mas é óbvio que eu tenho uma ancestralidade negra que foi relegada, que é negada, que eu preciso trazer. Agora, por que não? E aí eu queria trazer aqui a família Sarau das Ostras, né? Uma família praia-grandense maravilhosa, que tem um sarau importante, né? Nego Panda, Pelé, RO3P, toda essa galera, Júlia Lua, toda essa galera que está fazendo poesia na rua, que está fazendo o sarau na quebrada, né? Toda essa galera de slam que vem atropelando, né? Que é uma outra linguagem sensacional também. Então, eu citei aqui alguns mais velhos, como eu citei Cuti, como eu citei Esmeralda Ribeiro, como eu citei Alzira Rufino, como eu preciso citar Solano Trindade, né? Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África, minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongos e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Aquele meu salve de responsabilidade aqui, me perdoe Solano, para dar um beijo aqui no Zabelê, né, de Cubatão, né, maracatu sensacional. E voltando para a poesia do Solano, depois meu avô brigou com um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu no Leu Palco Meu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Então perceba que eu sigo a minha poesia nessa linha militante, nessa linha de resistência, mas ao mesmo tempo falando de toda essa culturalidade, de uma forma simples, né? Eu tenho muitos poemas lá na minha página do Facebook que falam de outros assuntos, né? Que falam mais, porque tem algumas pessoas que questionam, vocês só falam de dor o tempo todo, né? A gente precisa lembrar todos os dias como que nós somos tratados no Brasil, como nós fomos tratados. Então, tem Jairo Pinto, o amigo lá de Salvador, que é referência para mim, e a Su Rodrigues aqui em São Paulo, né, que também falam de outras coisas o tempo todo, mas a gente busca essa referência preta a todo instante. Então, eu preciso falar, por exemplo, que o tempo na culturalidade africana e afro-brasileira é diferente. E às vezes um cara pilhado como eu vou demorar para responder uma mensagem no Facebook, porque a temporalidade, porque a culturalidade nas referências de matriz africana que nós temos
conta o tempo de uma outra forma. Então, tem uma poesia minha que está lá, que eu coloquei agora em janeiro, né? Como eu estou preparando meu segundo livro, que vai vir duplo, então estou escrevendo menos lá no Face e tal, mas eu lembrei de Irocô, né? E aí falei assim, ó, Ori Irocô, andei falando com o tempo sobre os equívocos do passado e sobre as incompreensões das atitudes de outrora. Pois é, ele me ensinou a enxergar outros movimentos, sobre aqueles momentos intensos, muitos dos quais eu não os repetiria pelos tempos de agora. Inexorável em sua grandeza, o tempo nos ensina que a tranquilidade no agir é a calma que a alma conhece, mas também é a aflição que o corpo inconscientemente ignora. Incompreendido em sua destreza, o tempo nos afirma que a razão desconhece as múltiplas possibilidades e inúmeros sentidos de um sentimento prescrito, e a emoção sabe, desde sempre, que a sensação de alívio é uma condicionalidade que o coração busca, e desde que o mundo é mundo nos move, nos une, nos separa, nos apavora. Então, é interessante como o tempo não é só cíclico, como os historiadores nos trazem, né? É como o tempo conta o tempo de uma maneira que às vezes não dá tempo da gente perceber, né? E todas essas inconsistências, todas essas contradições, todos esses paradoxos fazem parte de todos nós. A gente não precisa que as coisas façam sentido o tempo todo. Agora, a gente precisa aprender com os erros. A gente precisa armazenar os acertos para fazer do conhecimento sabedoria o tempo todo. Porque grande parte dos nossos, né? E aí vem a poesia, né? E aí vem a poesia falando, caramba, eu li um livro e não entendi nada. Talvez você não seja para você entender, mas para você absorver reflexões para que da próxima vez que você for pensar o seu existir, você faça de uma outra maneira. Então, às vezes, uma poesia você não entende, você acha chata, mas ela fala, caraca, gostei disso aí. E aí, será que da próxima vez que você for fazer algo que vai colocar em xeque a sua ética, a sua atitude, você já não vai fazer diferente? Não vai fazer de uma forma que você vai pensar em todos aqueles que estão junto contigo na luta, né? Eu tenho um projeto chamado Educafro, que eu estou nele há 19 anos, e aí conto com a parceria, né, de todos vocês aí, inclusive do Arte no DIC, um abraço, Zé Virgílio, toda a família Arte no DIC aí, né? Estou falando com alguns, mas a gente tem que referenciar todos vocês e todas que fazem esse trabalho importante na Zona Noroeste. Um abraço a toda a minha família do Cafro, toda a minha família MNU, todos aqueles que me fazem estar aqui hoje, né? Toda a minha ancestralidade. E aí eu fico pensando, muitas das coisas que a gente ignora, mas estão ali quietinhas, nos versos de uma poesia, fazem com que a gente também adquira algum tipo de conhecimento para transformar em sabedoria. Né? Então, uma oficina como a da Iroim é trazer algumas palavras-chave que em alguns momentos não façam muito sentido, para que na nossa conexão neural a gente consiga produzir sentido. E continuar caminhando, né, cara? Porque num país como o nosso, onde tem tanta comida, tanta água, tanto dinheiro, como é que tem tanta gente passando fome, tanta gente passando sede, e tanta gente sem conseguir ter o mínimo para sobreviver, né? Então, a poesia ela vem para fazer essa reflexão também. Não é só a academia, não é só o ensinamento do pai e da mãe, ou de quem quer que cuide da gente, né? Então, numa oficina, eu peço sempre para a galera construir uma poesia junto comigo, a partir de uma palavra iorubá que tem determinado sentido, né? Então, a oficina Iroim tem essa proposta em todos os lugares que eu levo essa oficina. E, por outro lado, militar um pouco, né? Falar um pouco desse racismo à brasileira, e, por outro lado, também somar alguma coisa no meu afeto, na minha construção afetiva, para eu poder continuar caminhando, né? Ter esse carinho de todas essas pessoas é importante para eu pensar que Brasil que eu quero, que Brasil que eu quero deixar para os próximos, né? Que Brasil que eu quero sentir todos os dias quando eu saio na rua, porque mesmo sendo advogado, dependendo da roupa que eu uso, dependendo do horário que eu esteja na rua, o risco de morte é muito maior. E eu preciso falar disso na minha poesia, né? Eu preciso denunciar isso no meu processo de construção poética, né? Eu preciso falar de amor, eu preciso falar de ódio,
eu preciso falar de paixão de uma forma poética, né, mas, ao mesmo tempo, de uma forma pedagógica, né, sem a pretensão de ser um professor, né, porque eu sou um eterno aprendiz, mas passando um pouquinho daquilo que eu, nessa minha mente maluca, trago como reflexão, né. Então, o Sarau das Ostras é uma referência também, né, do que tu tá lendo o quê, né, para que a gente possa continuar caminhando. Isso aí, Júlio. Belas palavras. Eu queria te perguntar, Júlio, como que você, se você já encontrou algum tipo de desafio de você conseguir levar esses versos, principalmente para a galera da periferia, porque talvez a gente sabe o quanto a questão da memória, a questão de como como a história é escrita, ela sempre é escrita a partir de um ponto de vista, boa parte, um ponto de vista colonizador, branco, europeu, mas quando a gente trazendo um pouco para o contemporâneo, você acha como a gente consegue fazer esse paralelo de trazer esses versos de memória, de cultura, de dor para a galera atualmente? Como eles conseguem enxergar? Qual o desafio que você já observou nas oficinas? Quais são os maiores questionamentos que você já recebeu? E quais foram as maiores surpresas? Porque a gente sabe que a galera interpreta de maneiras diferentes e talvez elas tenham realmente se reconhecido naqueles versos que talvez, como você falou, para muitos, no primeiro momento, não tenham entendido, mas depois conseguiu fazer um paralelo da vida real. Então, assim, como trazer esses versos, o entendimento atual para a galera, principalmente para a galera de periferia, morro, enfim. Eu acho que uma coisa que, por exemplo, tem uma discussão muito forte dentro da política, né, de que, por exemplo, os partidos de esquerda, os movimentos sociais precisam dialogar mais com as bases, né? Ao mesmo tempo que nós, dos movimentos negros, precisamos entender e compreender essa dinâmica, né? Então, eu fico muito feliz. Primeiro, eu acho que o aspecto tempo, né? Tudo tem o seu tempo, né? A forma como a cultura africana ela se traduziu no Brasil, né? Eu vejo no candomblé um monte de gente falando que o candomblé tem candomblé puro, tem candomblé que não é africano, que não sei o quê. A forma como o candomblé se rearranjou no Brasil e a forma como a gente precisa fazer com que a periferia reconheça que ela é africana, mas numa perspectiva afro-brasileira, é interessante, né? Então, o tempo é a primeira das respostas, né? Porque muitas vezes, Marcos, seja no discurso antirracista da militância, seja quanto um sarau lá na periferia, no evento tal, ou uma declamação em cima de um palanque, de um show, não sei o quê, a gente talvez não consiga estabelecer aquele contato, aquela conexão como a gente gostaria, né? Então, por exemplo, nós somos a maioria da população brasileira. Então, se nós negros, o racismo ele acabava rapidinho, né? Só que por isso que eu estudo antropologia e eu amo antropologia, porque culturalmente a gente precisa pensar que em cada lugar a coisa se desdobra de uma maneira. Então, por exemplo, o próprio Educafro e o MNU, enquanto movimentos negros, né, enquanto movimentos que pautam na educação uma forma de chegar nesses lugares, eles me trouxeram para o chão. Falaram, calma aí, meu amigo, nem sempre o que você acha que é certo para determinada pessoa. Então, você tem que pensar como que você vai fazer essa conexão entre o que eu penso e o que as pessoas pensam, o que eu sei e o que elas sabem, como chegar sem ser desrespeitoso. E aí a periferia, e aí vem o rap, né? O rap, ele ensina pra gente, né? Um salve aí a toda a família do hip hop da Baixada Santista. Esses dias eu estava dando um salve aí no Pedro Paulo, lá de Cubatão, que junto com o Claudinho do Black Sea foram duas referências minhas já lá nos anos 80, né? E aí tem Mano Falco, tem o Giba, tem toda essa rapaziada e toda essa mulherada que lá nos anos 90 e 80 fizeram com que o rap chegasse em lugares que ele nunca havia chegado. E aí, às vezes, é aquela música de rap, às vezes é aquele samba da escola de samba, que vai chegar lá de uma maneira cultural, como quem não quer nada, e vai fazer a pessoa reconhecer Xangô, ou a pessoa reconhecer Simonal, ou como a pessoa reconhecer Drauzio da Cruz, né? Todas essas referências negras, Alzira Rufino, que a gente precisa que a Lélia Gonzalez, que a periferia conheça. Então, o movimento negro, ele falou para mim, calma aí, negrão, né? Você tem que saber entrar e tem que saber sair.
Você tem que saber conversar com as pessoas. E cada pessoa, como diria Mano Brown, é um universo em crise, né? Então, você tem que saber como chegar nesse universo, dialogar com essas pessoas e sair dali fortalecido, né? Fortalecendo alguém sendo fortalecido. Ou pelo menos, como um professor humilde de redação que eu sou, que as pessoas entendam o meu recado, né? Então, eu procuro pensar, quando eu estou escrevendo as poesias, em todos os tipos de organizações políticas, ideológicas, identitárias possíveis, né? Porque uma poesia preta, periférica, né? E aqui o meu salve ao Nego Panda, né? Poesias de um Mundo Louco, aqui uma outra coisa que eu leio muito, né? Eu gostei muito, vocês são maravilhosos, né? E o título do projeto, ele traz uma proposta interessante da gente dividir as nossas leituras, né? E às vezes eu não preciso ler o poema, mas referenciar o artista ao artista, né? Então, todos esses artistas que eu falei, todos esses professores, todos esses professores que eu citei, são pessoas que fizeram entender que, né, eu preciso pensar que talvez uma excelente poesia com métrica, rima, tudo bonitinho, não vai funcionar naquela comunidade. E na outra comunidade vai funcionar. Aqui a Mônica, aqui, nossa aluna do Educafro, né? Fruto aí do Arte no Dia, que até arrepia, porque hoje mesmo lá, eu vim correndo, eu estava lá nas inscrições do Educafro, né? E ela estava lá comigo, e aí uma pessoa da Zona Noroeste, eu falei, ó, essa aqui é cria do Arte no Dia, do Educafro, do Valongo, e tá fazendo pedagogia, cara. Sim, e aí, né? E olha que louco, né? É a pedagogia que ensina para gente a abordagem, a didática, a educação, como ela vai se desdobrar em cada linguagem que a gente precisa pensar, né? Então, olha só, eu tomo todo o cuidado do mundo quando eu vou falar em qualquer lugar, em qualquer periferia, em qualquer palestra, seja numa palestra para juízes, doutores, ou para molecadinha de 8 anos, porque eu tenho que entender aquele universo que eu estou adentrando. E dependendo eu tenho que ter uma responsabilidade afetiva, política e ideológica para fazer esse debate, né? Porque a maldade está no mundo, né? Na cosmogonia africana, a gente não tem esse lance do que é bom e do que é ruim. A gente está aqui no mundo e a gente convive com todas essas realidades. Então a gente não as nega. Então a gente quer pensar as boas práticas, reconhecendo na nossa subjetividade as nossas falhas também. Então, não é simplesmente denunciar que tem racismo, que a pessoa é pobre, mas pensar essas contradições e como a gente pode fazer para suplantar todos esses problemas, todas essas dores. Então, por exemplo, surpresa, desabafar num Facebook, num Orkut da vida, e de repente alguém te ligar falando, eu queria usar a tua poesia num TCC, eu queria usar a tua poesia para fazer uma oficina aqui, eu queria a tua licença. Falei, mano, eu nem estou preocupado com isso, usa aí, cai para dentro e tal. Aí uma colega que estava fazendo cinema numa federal do Rio de Janeiro me ligou do nada, num tempo que eu não tinha nem essa perspectiva, e falou, eu queria usar a tua poesia aqui, cara. Aí uma outra pessoa que está fazendo jornalismo, pegar uma outra poesia tua e falar, eu queria usar aqui num trabalho, ou ser fruto de pesquisa das galeras. Isso foi muito surpreendente positivamente para mim, Marcos, porque eu nunca tinha pensado o lance da poesia de forma pedagógica, né? Eu tinha uma preocupação, talvez já fosse pedagógica e não tinha percebido, de falar para as pessoas o que eu estava sentindo e que aquilo fosse útil para elas, né? Agora, por outro lado, eu nunca pensei isso estruturalmente pedagógico. Agora eu penso, né? Agora tem a Oficina Heroim, né? Agora tem o projeto Versos Urbanos, que todos os meus livros agora virão com uma concepção pedagógica do começo ao fim, né? Para que eu possa dialogar, tem projeto de literatura infantil também. Então, por exemplo, se a criança tem 8 anos, ela tem que ler e ouvir um tipo de poesia minha, que é diferente daquela que eu vou colocar para geral, né? Aquela que eu vou colocar para geral tem uma outra lógica. Então, uma oficina de poesia como a Heroim
ela tem essa preocupação com as idades pedagógicas, com os espaços, com os territórios que eu estou adentrando, né? Eu fiz uma oficina numa universidade pública, lá em Cubatão. É diferente de eu fazer numa periferia, né? Porque na universidade pública, as pessoas que estão organizadas naquele espaço têm uma linguagem, na periferia é outra. Então, eu lembro lá nos anos 90, quando eu estava aqui engateando no hip hop, no rap, e aí eu lembro que um sociólogo falou num evento do MNU em São Paulo, você tem que falar a linguagem do espaço. Então, isso que eu levei, né, para alguns lugares. Uma experiência negativa foi uma vez, numa determinada escola de samba do estado de São Paulo, lá na capital, que a gente foi para um ensaio, né? E a galera já sabe que eu sou militante, né? Então, tem uma galera que toma cuidado para falar certas coisas do meu lado. E numa situação de hipersexualização da mulher negra num determinado contexto, eu me posicionei negativamente, sem dar risada, né? Que a gente fala para a militância e para as pessoas, ó, você não precisa ser aquele militante maluco que passa fome, que gasta dinheiro com a militância, mas você tendo consciência de raça, pertencimento étnico, já tá bom. Então, você está lá no seu trabalho, tem uma piada racista. O fato de você não rir já é uma mudança de paradigma, né? Então, eu tô lá no ensaio e tal, e teve aquele momento de hipersexualização da mulher negra, e eu não ri, levantei e falei, rapaziada, desculpa, mas não. E levantei e saí andando. Aí um colega amigão meu, de infância, veio atrás de mim, você tá louco, mano? Você tá me desrespeitando todo mundo. Falei, pô, mano, existem inúmeras formas de desrespeito. Só que tá vendo aquela mulher preta que tá ali, ela merece respeito também. Então, foi muito louco isso, foi lá nos anos 90 e tal. E aí o cara, mas você vê racismo, vê machismo em tudo. Eu falei, mas é exatamente isso que está acontecendo, né? E a gente tem que saber. Então, até hoje eu tenho esse incômodo em alguns espaços, né? Onde essas coisas estão naturalizadas, mas culturalmente eu faço parte. Então, eu tenho que lidar com essas contradições o tempo todo, né? E eu lembro dessa passagem lá na capital, no ensaio, né? Sou psicopata do samba, né? Adoro samba, sou X9 anos doente, sou vai-vai doente, sou mangueira doente, né? E aí, assim, o tempo todo, não só nos espaços de samba, mas nos espaços sociais, né? No trabalho, né? Sempre tem aquela piadinha machista, sempre tem aquela piadinha racista, e você tem que se posicionar. Então, eu falo isso na minha poesia, né? Então, foi um momento negativo, um momento positivo, e um momento de felicidade plena, ver uma molecada do Islã, que já é uma geração já, né, mais nova que a minha, falando, pô, tem uns loucos lá do Versos Urbanos que fala tal coisa e ele colocar isso na rima dele, né? E eu tá ali quietinho na minha e o cara tá falando da minha poesia e não sabe que sou eu que tô ali, sabe? Tipo, vendo essa molecada nova fazendo uma parada mais alternativa, mas ao mesmo tempo sendo poética, sabe? Ali eu fiquei feliz, né? Porque a gente não busca reconhecimento, mas a gente busca que quem está vindo depois da gente tem como diria o Mano Brown, citando o Mano Brown de novo, um futuro mais ameno, né? Mas aí já no presente, né, cara? Então, foram 3 referências muito legais que eu tive aí e que eu levo para a vida e que me ajudam a pensar um amanhã melhor do que hoje. Perfeito, Júlio. Você falar a mensagem do espaço foi fantástico essa palavra, essa frase, porque realmente muitas vezes a gente cria tantos conceitos, né, internos, e a gente vai chegar em espaços que talvez a gente não conheça e a gente fala qualquer coisa ou traz alguma ideia que a gente acha que aquele espaço vai se adequar àquela ideia. Então, acho que é importante a gente ouvir mais do que falar nesses momentos, né? Eu ouvi você falando do rap, cara. Eu particularmente, eu me considero uma pessoa que foi formada ouvindo rap, né? Eu vi o meu irmão salvando rap em fita cassete nos anos 90 e aí você citou Racionais. Racionais, ele tinha uma abordagem diferente, né? Era uma abordagem mais de denúncia. Hoje em dia a gente tem, eu acho que hoje em dia você tem um Emicida que ele fala um pouco mais sobre a cultura, sobre o amor, sobre talvez o empoderamento, sobre o orgulho, né, dos afrodescendentes, dos negros, das pretas, dos pretos.
E é bem legal isso, porque eu acho que realmente também concordo contigo, o rap e o slam, eles são uma linguagem que se conecta muito com a galera mais nova, né? De expressão. Às vezes a gente vê uns vídeos de slam na rua e a gente para, assiste bastante, porque é sensacional, né? Eu quero separar uma pergunta aqui, Júlio, que fizeram no nosso chat. Foi do Bruno. Boa tarde, Júlio. Como você enxerga a poesia afro-brasileira dentro da literatura atual? Salve, Bruno. Boa tarde. Obrigado aí pela pergunta, pelo questionamento. É assim, né? Eu vou fazer uma indução. Vou jogar vou jogar no geral aí. O racismo, existem diversas formas da gente estudar o racismo, né? Tem agora uma que está muito forte aí no debate, né, que é estrutural, né, que é o racismo estrutural, uma perspectiva de classe bem forte e tal. Tem racismo estético, tem racismo institucional, tem racismo pessoal, interpessoal, né? Tem várias formas de, né, tem o racismo ambiental, tem o racismo recreativo, mas do racismo institucional, eu trago uma reflexão muito forte, que é a seguinte: toda instituição ela é racista, todas, né? E aí qual que é o nosso desafio? Pegar todas essas instituições e combater o racismo existente nelas. Então, na poesia, no cenário da literatura, tem a mesma pegada, né? Então, em alguns momentos, você vai ter que fazer, por exemplo, você vai topar a parada do ponto de vista capitalista e cair para dentro. Então, você vai fazer um livro e vai cobrar caro, né? Não, mas para a periferia o meu livro tem que ter outro preço e tal. Enfim, tem uma série de perspectivas diferentes dentro da literatura afro-brasileira, africana. Aliás, precisamos estudar mais os nossos colegas africanos, né? No que se refere à literatura. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que o cenário da poesia afro-brasileira dentro da literatura é o mesmo cenário dentro de qualquer outra instituição, de invisibilidade e de silenciamento, né? Então, por isso que nós, do movimento negro, lutamos por aquilo que a gente chama de ações afirmativas. Por quê? Porque aí, dentro também da literatura, a gente tem editais que valorizem, que foquem na questão negra afro-brasileira, porque se a gente deixar genérico universal, a gente vai ter um ou outro se sobressaindo, né? Então, qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que a gente, e aí eu estou trazendo aqui uma psicóloga negra que sempre fala isso nas suas intervenções, e eu trouxe para as minhas, que é a Letícia, de São Vicente aqui. Um beijo na Letícia, um salve aí para o Marcelo Oliveira, outro ex-aluno do Cafro, que faz um trabalho fortíssimo na área de empreendedorismo negro. O que a gente precisa pensar? Que aonde quer que a gente pense pluralidade, que a gente pense diversidade, aquele espaço ele já é racista por natureza. Então, ele não dá a mesma condição de igualdade para o negro e para o branco nele. Então, a poesia brasileira, a poesia europeia, a poesia que tem outras matrizes que já foram aceitas desde o, entre aspas, descobrimento do Brasil, elas têm amplo e total acesso. Ao passo que a poesia negra, não. A gente tem que lutar contra a invisibilidade, contra o silenciamento, contra a falta de incentivo político, cultural, financeiro, para a gente poder existir. Então, os nossos projetos, a maioria deles são independentes. O meu foi independente, mas eu fui atrás de uma gráfica. Agora, do Panda, não. Ó. O do Panda é artesanal, mano. Tá aqui, ó. Do Panda é artesanal, velho. Tá vendo, ó? Saca? E aí eu fico indignado, porque, mano, para mim o Nego Panda é um dos 10 melhores poetas negros periféricos brasileiros, assim, saca? E o cara, né, criou o próprio selo, a própria editora para fazer os próprios livros, porque ninguém dá atenção. E eu lembro que em 2017, quando eu decidi que as minhas colegas, Júlio, vai lá, lança um livro. E o meu primeiro livro é um arremate dos 10 anos que eu escrevia e tal. Eu fui atrás até de algumas editoras que privilegiam questões negras e os caras nem me ouviram, né? Até algumas famosas e tal, né? E eu falei, ó, eu ainda estou disposto a ter uma graninha para investir na parada. Não dá, não. Quer dizer, então, e aí a gente fica pensando, a gente está indo atrás de qual tipo de reconhecimento?
reconhecimento da cena branca, da cena da branquitude, ou da periferia dos nossos, né? Então, é um dilema que a gente preto, que faz literatura, que faz a cena, a gente tem que pensar também, né? Que a gente não pode ser iludido pela branquitude a ponto de achar que, porque a gente está sendo aceito em algumas feiras, em alguns eventos, que está dando tudo certo, que a favela venceu. Talvez não vença, né? Talvez venceu, mas não levou, né? Então, é uma discussão bem interessante, bem dialética, que a gente pode fazer, mas só para finalizar essa resposta do Bruno aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a invisibilidade e o silenciamento estão presentes na literatura, principalmente na literatura africana e afro-brasileira. Então, a gente tem que, não é passar pano, não é deixar de dizer alguma coisa, mas saber lidar com essa discussão, que é o quê? Brasileira, mas que também é africana, que também é periférica, né? E não deixar de dizer nada que a gente tem que dizer. Né? Então, isso é muito importante, senão perde identidade e perde o sentido de ser. Né? Então, vamos falar da dor, vamos falar da escravidão, mas vamos falar das inúmeras possibilidades que em 2021 nós pretos temos, mesmo lutando contra um genocídio político e cultural, político e capitalista, político e machista, político, quer dizer, então, a gente tem que encontrar formas de resistir a tudo isso. Então, uma oficina como essa, ela é periférica, ela é política, ela é antirracista, ela é africana, na medida dos encontros que são necessários para isso acontecer. Né? Então, é lutar contra a invisibilidade e o silenciamento o tempo todo, viu, Bruno? Obrigado pela pergunta. Julião, para a gente encerrar, antes da Andrea e a Marina entrarem aqui no nosso lugar, eu gostaria que você fizesse recitasse um último verso que você tem escrito, uma última mensagem para... Eu vou falar, já que a criança, né, é o futuro, e a gente precisa investir sempre neles e nelas, né, nos heresinhos, né, no Brasil, a gente precisa pensar um pouco essa referência da matriz africana, da culturalidade afro-brasileira, da cultura brasileira, e de como é que esses encontros formam a nossa identidade, que ainda está por ser construída. Eu vou de um poema que eu escrevi, que tem duas partes, tá? A primeira é Malunguerê, né, que é um poema que eu escrevi no dia 2 de janeiro, que eu falei assim: brigo desde bem pequeno com todos os meus medos, cotidianamente, para eu poder da cama todas as manhãs levantar. É tipo o desenvolvimento de um permanente e imutável enredo, no qual o preto precisa a bomba desarmar, depois de abrir os olhos ao acordar. É foda. E triste, muito triste, viver vítima toda a vida, culpado e réu, sem poder ao menos descansar, sorrir, relaxar. Por isso que desde criança aprendemos a nos defender, estando certos ou errados, pois até que se prove o contrário, somos os primeiros a morrer e os últimos a qualquer tipo de direito, benesse ou dádivas desfrutar. Então, o Malunguerê, ele foi uma surpresa positiva que um amigo meu falou que o filho dele estava lendo o meu livro, né? E assim, cara, produção independente, sem nenhum tipo de pretensão, sendo convencido pelas minhas amigas aí, parceiras de luta, professoras, a escrever um beijo para Fabiana Mendonça, né? Que fez o prefácio do livro. Então, assim, Cláudia Crindes, Márcia Galiela, Márcia Galiela, Rochelle Aragão e Fabiana Mendonça são 4 das pessoas fundamentais para eu me reconhecer poeta e cair para a cena. Eu estou vendo aqui, olha como é que... Tá vendo como o tempo ele é surpreendente, ô Marcos? Eu sei que o tempo está acabando, mas eu preciso referenciar. Esse camarada que colocou aí, Diego Dimopoulos, ele é uma pessoa que eu conheci ontem, que vai ser aluno nosso do Educafra aí no Arte no DIC, e já está aqui na live com a gente.
Quer dizer, então a gente não pode subestimar o tempo das coisas, né? Por quê? Porque seja uma pessoa que há 30 anos atrás ou hoje a gente conheceu, a gente já está influenciando e sendo influenciado. Então, Diego, vamos que vamos, né? Que o sol não pode parar, como diria a Taíde. E para finalizar aqui, eu queria a segunda parte dessa poesia referenciando 2021, né? A forma como nós, pretos e pretas, estamos vendo o mundo e como o mundo está nos vendo, e aqui é importante, né? Então, assim, 2021, novo ano, pretos e pretas estão se amando, na armadura o afeto, de concreto vários planos, pretos e pretas estão se armando, com ternura, em busca da cura, beijar teu corpo é meu decreto, lei constitucional para a qual não cabe veto, minha língua procura a todo instante a tua, até ficar nua, e molhados ficarmos até afogarmos submersos. Umbundo em discurso direto, que imbundo é a narrativa do nosso romance indiscreto, que deixa incomodado o desafeto, com o nosso beijo africanamente crespo, da poesia em forma de dueto, do casal tal qual lá em Soweto. Em Luanda, pretos e pretas estão se amando. Né? Então, no dia 1 e no dia 2, eu escrevi duas partes de uma mesma poesia que vai para um dos livros que eu estou pensando, né, e tentando, se a pandemia deixar, né? Galera, se puder, fique em casa. Se a pandemia deixar, eu vou lançar esse ano. Um livro vai falar de luta e o outro livro vai falar de amor, né? Então, esse afeto que nos foi negado a todo instante no Brasil, ele precisa ser ressignificado e reconstruído. E a poesia é um caminho para isso. Então, é uma poesia importante aí que eu trago para esse final, referenciando todos os meus mais velhos e os meus mais novos, né? E agradecer o projeto Tu Tá Lendo o Quê pela oportunidade, Felipe Seguro, Selo Criativo, Marcos, toda a família aí, e dizer que estou à disposição, né, para a gente continuar trocando essa ideia, continuar fazendo a cena acontecer e, ao mesmo tempo, dialogando com todas as visões discordantes das nossas, né? Porque numa democracia, mesmo sendo branca e burguesa, é uma democracia que nos dá possibilidade de fazer o debate, né? Então, enquanto vivos estivermos, aqui estaremos contestando, né? Então, Marcão, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pelo afeto e pela parceria e pela troca aqui nesses minutos que a gente, né, construiu junto, e quem sabe aí, em breve, pessoalmente, a gente possa reproduzir tudo isso numa grande roda africana, afro-brasileira, brasileira, para a gente continuar trocando poesia, conhecimentos e vivências. Valeu, irmão. Perfeito, Júlio, muito obrigado em nome da equipe toda da Selo, em nome do projeto, a gente agradece demais a tua participação, o teu tempo, o teu talento, o teu conhecimento nesse período, né? A gente sabia que você traria muita coisa interessante, muita coisa grande, muita coisa que faria não só nós aqui, da equipe em si, mas para quem estava assistindo, refletir também sobre como a gente consegue trazer um pouco da cultura africana para o contemporâneo, reforçar a memória, né? Trazer coisas que são importantíssimas, e os seus versos foram potência nesse momento. A gente agradece demais a tua disponibilidade. Agradeço demais, Julio. Valeu, Marcão. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Se puder, fique em casa. André e Marina. Beijo grande para vocês também. Valeu, meu irmão.